Olá pessoal, quem fala é o professor Matheus, do projeto Conexões de Saberes, e na aula de hoje a gente vai ver o conceito de escala, tá certo? Bom, a definição de escala é a seguinte: escala é a relação entre o tamanho real de algo e sua representação. Então é muito comum a gente encontrar a escala em mapas, certo? Para relacionar a distância, beleza? Então imagine o seguinte: tenho aqui a cidade A e aqui a minha cidade B. Vamos supor que a distância entre esses dois pontos é de 10 centímetros. Mas, na vida real, a distância entre essas duas cidades, a cidade A e a cidade B, é de 100 quilômetros. Beleza? Bom, então, o que acontece? A escala ela é uma representação dessa distância da vida real, só que no meu mapa. Então, escala vai ser a razão entre a distância do meu mapa, do meu desenho, beleza? Sobre a distância real. Bom, então, escala é a distância do desenho sobre a distância real. Lembrando o seguinte, na escala, a unidade de medida, quando eu for fazer essa razão aqui, a minha unidade de medida tem que ser sempre a mesma, não esquece disso. Percebam o seguinte, aqui eu tenho centímetros e aqui eu tenho quilômetros. Então, se eu fosse determinar qual escala que representa esse desenho, eu teria que transformar a minha unidade de medida para a mesma. Então, eu teria que transformar aqui de quilômetros, certo? Para centímetros. Então, se você ainda não viu a aula de unidade de transformação de medidas, pausa o vídeo e volta um pouquinho lá no início que vai ter os vídeos sobre unidades de medidas. Bom, então vamos lá, vamos transformar 100 quilômetros, tá bom? Para centímetros. Lembra, de quilômetro para centímetro eu tenho isso aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu quero transformar de quilômetro para centímetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Então, eu teria que fazer o seguinte. Eu teria que multiplicar esse cara por 10, 100, 1000, 100 mil, 10 mil, 100 mil. Ou deslocar a minha vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casos para a minha direita. Então, deslocando a vírgula 5 casos para a direita, teria aqui 100. Então, a vírgula está aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Mergulhei para aqui. Lembrando que eu falei que você vai preencher com os zeros esses espaços em branco. Então, 100 quilômetros, eles são equivalentes a 1 milhão de centímetros. Então, a minha escala seria o quê? 110 sobre 1 milhão. $10 milhões, tem um zero a mais, desculpa. Bom, vou simplificar aqui, ó, esse zero com esse zero, e eu tenho que a minha escala é 1 para 1 milhão agora. 1 para 1 milhão. Então isso quer dizer o quê? Que para cada 1 centímetro representado no meu desenho, vão equivaler a 1 milhão de centímetros lá na vida real. Beleza? Bom, vamos resolver agora uns exercícios dos Enems anteriores, tá bom? Para a gente ver como esse assunto cai no vestibular. Bom, a primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão do Enem de 2018, que diz o seguinte: um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em uma relação ao espaço real. Certo mapa tem escala 1 para 58 milhões. Então, ele nos forneceu a escala linear, beleza? Lembrando, escala linear é essa aqui que a gente está falando agora. Então, está aqui a escala que ele nos forneceu. 1 para 58 milhões. Considere que neste mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6
centímetros. E a medida real em quilômetros desse segmento de reta é. Então, ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual é o comprimento real, qual é a distância real entre a nossa marca e o tesouro, tá? Entre o navio e o tesouro. Ele fala o seguinte, que a distância entre os dois pontos, entre as duas marcas, é de 7,6 centímetros, não é isso? E ele nos fornece a escala. Bom, lembrando, a escala quer dizer o quê? Que para cada 1 centímetro ou uma unidade de medida do meu desenho vai equivaler a 58 milhões na vida real, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte, eu sei que escala é igual D, certo? O comprimento no desenho sobre o comprimento na vida real, que é o nosso R. Qual é a escala que ele nos forneceu? 1 para 58 milhões. Como isso aqui é uma razão, eu posso representar na forma de fração. Então, 1 sobre 58 milhões. Isso aqui vai ser igual a distância do desenho, 7,6, sobre o R. Beleza? Aplicando aqui meios pelos extremos, eu tenho o seguinte, 1 vezes R, R. E 58 milhões vezes 7,6. Professor, esse é um número muito grande, como eu faço? Pega o 58 e multiplica por 7,6. Então, eu vou ter 58 vezes 7,6. 8 vezes 6. Lembra? 8 vezes 5, 40. Com mais 8, 48. Então, que é 8, sobe 4. 5 vezes 6, 30. Mais 4, 34. 8 vezes 7, e aí? 7 vezes 7, 49. 49 mais 7, 56. Então, bota o 6 aqui e sobe 5. 5 vezes 7, 35. 35 mais 5, 40. Bom, fiz a minha soma, beleza? 8, 4, 8, 10, vai 1, 4 e o 4. Bom, percebam o seguinte, eu tenho que voltar a uma casa decimal, não é? Mas eu não retirei esses zeros, então eu tenho que recolocar esse zero aqui no final, no final da minha multiplicação. Então vamos lá. 4, 4, 0, 8 e todos os zeros que eu tirei. Eu tirei 6 zeros, então eu vou colocar eles aqui. Ó. Beleza? Bom, e agora eu volto, desloco a minha casa decimal daqui de cima. Então, se a minha vírgula está aqui, eu vou deslocar uma casa decimal, vem para cá, esse zero aqui eu não preciso colocar, então eu apago. Bom, cheguei a essa resposta. Então, isso quer dizer o quê? Que a distância real do meu ponto, do meu barco ao tesouro, é esse valor aqui. Mas esse valor está em centímetros. Na questão, ela quer em quilômetros. Então, eu tenho que fazer essa transformação de unidade, de centímetros para quilômetros. Então, como eu transformo de centímetros para quilômetros? Então, eu estou voltando, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou deslocar a minha vírgula, 5 casas decimais para a minha esquerda. Lembra, o ponto de referência é o meu quadro. Então, o R, que é a distância real, vai ser, ó, fazer de preto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Minha vírgula vai parar aqui. Então, o valor ficou 4,408. 4.408 quilômetros. Beleza? Bom, alternativa letra A. Pessoal, vamos resolver agora mais uma questão do Enem, tá certo? Essa questão é do Enem 2017, beleza? Ela é um pouco diferente da questão anterior que eu trabalhei com vocês aqui. Preste atenção. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informação dizendo que se trata de uma peça em escala de 1 para 400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metros cúbicos é de... Bom, percebam o seguinte, ele nos forneceu o quê? A escala do objeto. Escala igual a 1 para 400. Isso quer dizer o quê? Que para cada uma unidade de medida no meu objeto, equivalem a 400 unidades de medida no mundo real. Mas percebam o seguinte, essa escala, ela é a escala linear. Ela se trata de um comprimento, beleza? E ele quer saber o quê? O volume. O volume é o quê? Terceira dimensão. Então, eu tenho que transformar
a minha escala linear em uma escala volumétrica, por se tratar de um objeto na terceira dimensão. Então, ele nos forneceu também o volume inicial, não foi? O volume inicial do objeto, que foi de 25 centímetros cúbicos. Então, percebam o seguinte, como essa escala é uma escala linear e eu tenho que transformar ela em uma escala volumétrica, o que eu vou fazer? Lembra, uma dimensão eu elevo a 1, duas dimensões eu elevo ao quadrado, três dimensões eu elevo ao cubo. Então, eu tenho que elevar a minha escala ao cubo, beleza? E elevar essa escala ao cubo é nada mais e nada menos do que eu levar 1 sobre 400 ao cubo, beleza? Então, essa daqui vai ser a minha escala volumétrica. Volumétrica. Bom, como é que eu faço para elevar esse cara ao cubo? Percebam o seguinte, eu vou ter 1 ao cubo, isso aqui são o quê? Propriedades de potência. A fração 1 está elevada a um expoente, eu vou elevar o numerador ao expoente e o denominador ao mesmo expoente. Isso aqui vai ficar 400 ao cubo. Então, 1 ao cubo é 1. 1 vezes 1 vezes 1. 1. E 400 ao cubo é 400 vezes 400 vezes 400. Então, faz com mais calma. Percebam o seguinte, que 400 vezes 400 vezes 400 vai ser o seguinte, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, beleza? E eu vou colocar os zeros que estão faltando, beleza? Bom, então, isso aqui vai dar 64 milhões, né? Bom, tenho aqui a minha nova escala. Essa aqui é a escala volumétrica que eu vou utilizar para resolver meu problema agora. Bom, eu sei o seguinte, que escala vai ser o quê? No meu caso, como por se tratar de uma escala volumétrica, vai ser o quê? O volume do objeto inicial, 25, sobre o volume real, que eu quero descobrir, o R. A escala que eu vou utilizar vai ser essa aqui. Então, eu tenho o seguinte, isso vai implicar, ó, 1 sobre 64 milhões vai ser igual a 25 sobre R. Meios pelos extremos, eu tenho 1 vezes R, R. Então, R é igual a 25 vezes 64. Novamente, 25 vezes 64. Vamos lá. 5 vezes 4, 20. Aí 2. 2 vezes 4, 8. Com 2, 10. 5 vezes 6, 30. Sobe 3. 2 vezes 6, 12. Com 3, 15. Então, eu tenho 0, 0, 6, 1. Tenho 1.600, fora os zeros que eu tirei. Eu retirei aqui 6 zeros, então eu tenho que acrescentar os meus 6 zeros novamente. Então, 1.600 mais 6 zeros. Por favor, não esqueça de colocar esses zeros. Agora, percebam o seguinte. Esse volume que eu encontrei, o volume real, eu encontrei ele em que unidade? Em centímetros cúbicos, porque eu estava trabalhando tudo em centímetros cúbicos. Mas na questão, ele pede para a gente o volume original em metros cúbicos. Então, novamente, eu tenho que fazer a transformação de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Então, levando isso aqui ao cubo, eu vou ter o seguinte. Para me transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, o que eu faço? Eu divido por 10 ao cubo, certo? E depois eu divido por 10 ao cubo novamente. Então, ao todo, eu tenho que dividir por 10 elevado à sexta potência. E 10 elevado à sexta potência é isso aqui, ó. 10 com 6 zeros. Então, eu tenho que dividir esse cara aqui, certo? Por 1 milhão. Então, a minha resposta para transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, novamente, eu vou fazer essa transformação. E para fazer essa transformação, eu tenho que fazer essa divisão. Então, 1.000, esse número aqui que é gigante, beleza? Dividido por 1 milhão.
Para mim dividir por 1 milhão é só eu cortar os zeros. Cortei 3 zeros aqui, cortei mais 3 zeros aqui. Então eu tenho 1.600. Resposta final, o volume do monumento real vai ser 1.600 metros cúbicos. Alternativa letra B de bola. Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar uma questão do Enem 2019, que fala o seguinte. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínio funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 para 200. Existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Então, percebam o seguinte, eles nos fornecem várias informações. Ele nos diz o seguinte, primeiro a escala, beleza? A escala da maquete, 1 para 200, e nos fornece o reservatório que tem na nossa maquete. Vamos supor que seja um reservatório cúbico, tá bom? Supor, não sei necessariamente. Tá aqui. E diz que esse reservatório, ele tem 25 centímetros cúbicos. Ele tem capacidade para 25 centímetros cúbicos. 25 não, 45, desculpa, tá? 45 centímetros cúbicos. Bom, aí ele fala também que quando todo mundo estiver morando no meu apartamento, no meu estabelecimento, quer dizer o quê? Que aquela galera, ele consome 30 mil litros de água por dia. Então, ele dá o consumo médio de água naquele estabelecimento. Então, consumo 30 mil litros. Ele quer saber o seguinte, por quanto tempo o reservatório, na vida real, vai ter capacidade de aguentar o consumo médio por dia. Então, preste atenção. Primeiro que a gente tem que descobrir é o volume do meu recipiente na vida real, do meu reservatório na vida real. E como eu faço isso? Percebam que se trata de uma escala volumétrica novamente. E ele nos fornece a escala linear. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar essa escala linear em uma escala volumétrica. Então, para me transformar escala linear em escala volumétrica, eu vou elevar ao cubo a minha escala. Então, eu tenho o seguinte, que a minha escala volumétrica, tá, um Vzinho, vai ser igual a 1 sobre 200, isso aqui é elevado ao cubo. Então, isso aqui vai ser igual a 1 ao cubo sobre 200 ao cubo. Isso aqui é 200 ao cubo, vamos lá? 200 vezes 200 vezes 200. Vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E coloco os zeros aqui no final. 6 zeros. Então, eu tenho o quê? 8 milhões. Agora eu vou aplicar. Então, eu sei o seguinte, que a minha escala volumétrica vai ser igual ao quê? Ao volume do objeto, certo? Sobre o volume real, que é o que a gente tem, sobre o volume real, que é o que a gente quer descobrir. Volume real. Bom, a escala que eu descobri é essa aqui, 1 para 8 milhões. Isso quer dizer o quê? Que para cada 1 centímetro cúbico no meu objeto, vai equivaler a 8 milhões de centímetros cúbicos na vida real. Então, substituindo, eu tenho o seguinte, 1 sobre 8 milhões, isso vai ser igual ao quê? O volume do objeto, 45, e o volume real, que é o que eu quero descobrir até o momento. Então, volume real. Então, meio pelos extremos, eu tenho o seguinte, que o volume real vai ser igual a 45 vezes 8. 45 vezes 8. Perceba que eu retirei os zeros, beleza?
Se eu tirei 6 zeros, lembre-se que no final eu tenho que retomar esses zeros. Tenho que recolocar eles na minha conta. Então, 5 vezes 8, 40. Vai? 4. 8 vezes 4 vai dar 32. 32 com 4, 36. Como eu tirei 6 zeros, então eu tenho que recolocar eles aqui. Então, o meu volume real vai ser de 360 milhões de centímetros cúbicos. Beleza? Aí vem a grande questão. Está em centímetros cúbicos e ele nos forneceu o consumo em litros. O que eu devo fazer? Então, pausa o vídeo. Se você não assistiu a aula de transformação de unidades, vai lá e assiste. Bom, para me transformar de centímetros cúbicos para litros, eu tenho que saber o seguinte, que 1 decímetro cúbico, ele equivale a 1 litro. Então, se eu transformar de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, eu consigo encontrar a capacidade de litros do meu reservatório. E como eu faço isso? Vamos lá. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Eu quero sair de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Então, eu vou dividir por 10 ao cubo. E 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000. Então, eu tenho que dividir esse cara por 1000. Dividir esse cara por 1000 é eu simplesmente cortar esses 3 zeros. Então, meu volume real vai ser igual a 360 mil decímetros cúbicos. Sabendo que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, eu tenho o seguinte, que o volume real vai ser igual a 360 mil litros. Bom, acabou a questão? Não, porque ele quer saber por quantos dias esse reservatório vai conseguir abastecer o meu ambiente que consome 30 mil litros por dia. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar o 360 mil, e vai dividir por 30 mil. Bom, então eu vou cortar, cortei os zeros, Cortar os zeros não é nada mais do que eu simplificar a minha fração. Bom, então ficou 36 sobre 3, 36 dividido por 3 vai dar 12. Então isso quer dizer o quê? Que esse reservatório, ele tem a capacidade de manter por 12 dias o meu conjunto de apartamentos que consomem 30 mil litros por dia. Então a alternativa seria a letra C. Bom, pessoal, a aula de hoje a gente encerra por aqui. Um grande abraço, até a próxima.